Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvido. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor, ele só sabe acusar. Não se renda porque ele já perdeu, agora é a sua vez de humilhar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Porque eu sei que meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus, não se corrompe, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó lançou-se sobre a terra e adorou, e falou para todo o inferno escutar. No saí do ventre da minha mãe, e é do que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Eita glória, aleluia, Jesus. Deus deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido. Deixou que o inimigo matasse os seus filhos queridos. Deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvido. E a sua mulher gritou bem alto: amaldiçoa esse Deus e morre. Como fala esta louca mulher? Tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Do Senhor. Eita glória! Glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória que a gente venha dar ao nosso Pai, que criou o céu e a terra, que sabe o que é melhor para mim e para você. Deus sabe de todas as coisas. Ele não deixa
um filho em uma prova, sabendo que esse filho não vai aguentar e vai blasfemar contra ele. Ele não deixa. Ele só deixa na prova um filho querido, um filho amado, porque Jó foi um filho amado, foi um filho escolhido, que Deus sabia que podia confiar. Assim é na tua vida e na minha. Se você está no processo, se você está passando pela prova, dê glória a Deus, porque Deus te escolheu e sabe que você é fiel para passar no processo, para ser tentado e continuar buscando a Ele, servindo a Ele, sem blasfemar, sem murmurar, sem desistir e sem apagar a fé que você tem por Ele. Porque assim tem sido a tua vida e a minha. Mas não se preocupa não. Você vai cantar o hino da vitória. Essa luta não vai durar a vida inteira. Deus vai te tirar do processo. Somente confia, tenha fé. Continue acreditando e perseverando. Quanto mais o inimigo se levanta para tentar te humilhar, te envergonhar, mais Deus te exalta. Porque assim Ele vai conhecer ainda mais o teu coração. Porque Deus sabe quem você é. Ele sabe aonde você pode chegar. Porém, quem não sabe é você. E Deus precisa testar a tua fé para saber se você confia no teu chamado. Se você confia na obra que você faz em nome do Senhor. Se tudo que você entrega para os seus irmãos, se você crê. Porque, irmãos, uma coisa é eu falar para as pessoas, acredite, tenha fé, busque a presença do Senhor, Deus é contigo. Ele vai fazer o inimigo bater de retirada, essa luta cairá por terra. Uma coisa é eu falar e outra é eu crer. É eu crer naquilo que eu entrego da parte do Senhor. Porque entregar para o teu irmão e o teu irmão confiar uma coisa. Outra coisa é eu e você confiar que Deus pode operar em nossa vida. E muitas das vezes é isso que acontece. Nós somos testados para ser aprovados. Então, passe pela prova dando glória a Deus. Aqueles que te abandonaram no caminho vão se arrepender quando te ver na glória. Tem pessoas que dizem assim, aquele louvor sabor de mel, eu não acredito, não. Não, irmãos, você não pode louvar sabor de mel, não. Porque fala que os teus inimigos vão ver você ser exaltado. Claro que vão ver. Claro que vão ver. Vão ver, sim. Eles estão se levantando para tentar parar a tua caminhada, para te humilhar, para te envergonhar, para te entristecer, para você abandonar a fé. E se você for forte e continuar acreditando e confiando no teu Pai, tu acha que Ele não vai fazer você sentar numa cadeira de honra? Vai. Porque foi o que Ele fez com Davi. Foi o que Ele fez com Davi, assim Ele fará na minha vida e na sua. Sim. E os nossos inimigos vão ver, sim, a gente ser exaltado por Deus. E aqueles que te abandonaram, que te deixaram no processo da hora que você estava caído, vão voltar. Vão, porque quando você está na luta, quando você está no momento de dificuldade, de necessidade, ninguém te enxerga, não. Ninguém está nem aí para você. Quem foi que foi te dar um abraço, dizer, olha, eu estou contigo? Quem te levou uma palavra de fé? Quem estendeu as mãos para te ajudar na hora que você estava no processo? Achou que você ia morrer no processo. Acham que você vai morrer no processo. Mas deixa só as bênçãos de Deus chegar na tua vida para você ver todos aqueles que te abandonaram, aqueles que não estavam nem aí para você, se aproximar dizendo, você lembra de mim? Eu sempre estava lá orando por você, viu? Mentira! Mentira! Você só era bom quando tinha algo para oferecer. Quando você está na prova, ninguém está contigo, não. Por isso que esse louvor fala, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Sabe por que vai se arrepender?
Porque vai falar por quê que eu não estendi as mãos para ele quando ele mais precisou. Por que eu não orei por ele, gravei um hino, um louvor, uma oração, uma palavra de conforto, para na hora que ele estiver na bênção, ele se lembrar de mim. Não faz isso não, irmãos. É disso que esse louvor fala. Daqueles que te abandonaram, só estavam contigo, os abutres, quando tinha alguma coisa para se aproveitar de você. Mas na hora que você entrou no processo, na prova, começaram a te apontar, dizer pecou, fez algo contra o Senhor, que não é possível essa pessoa estar desse jeito, vivendo nessa angústia, nessa tristeza, nesse abandono. Não é possível. Estava pecando, estava vivendo em pecado, só pode. Quantos têm apontado você? Quantos têm falado mal de você? Quantos têm dito que você está no processo porque Deus te reprovou? Quantos não têm dito? Aí quando você estiver na glória, na bênção, na vitória, vão sim querer se aproximar, mas vão se arrepender. Porque é isso que Deus mostra na tua vida e na minha. Quando Davi foi exaltado, aqueles que não davam nada por ele, pode ter certeza que se arrependeram do que falaram, de como humilharam, do que fizeram com ele. Se arrependeram, pode ter certeza disso. Mas Deus é maior na tua vida e na minha. O que eu e você temos que fazer é ser como Jó e como Davi. Perseverar, confiar, acreditar e continuar sonhando que dias melhores virão, porque virão. Se você for obediente ao Senhor, se você for temente, se você continuar confiando, acreditando, Deus vai te exaltar. Não deixe o orgulho tomar conta do teu coração, não deixe a avareza, não deixe a infidelidade entrar na tua vida. Continue sendo fiel ao Senhor, mesmo que todas as circunstâncias mostrem o contrário. Continue acreditando e confiando, porque Deus é contigo. Eita glória! Aleluia, Jesus! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, peguem a Bíblia de vocês aí, no livro do profeta Zacarias. E você vai saber as promessas feitas ao povo de Deus, a Israel. Aleluia, meu Pai. Então a palavra do Senhor, aqui no capítulo 10 do profeta Zacarias, diz assim: pede ao Senhor chuva, no tempo da chuva serôndia. Sim, ao Senhor, que faz relâmpagos, e lhe dará chuvas abundantes. E a cada um erva no campo. Porque os ídolos têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira, e conta sonhos falsos, com vaidade consolam. Por isso segue o seu caminho como ovelhas. Estão aflitos porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes. Mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como seu majestoso cavalo na peleja. Dele sairá pedra de esquina, dele a estaca dele, o arco de guerra, dele juntamente sairá todo o opressor. E serão como poderosos que na batalha esmaga ao inimigo no lodo das ruas. E eles lutarão, porque o Senhor estará com eles, e confundirão os que andam montados em cavalos. E fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e os farei voltar, porque me compadeci deles, e serão como se eu não o tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor Deus, e os ouvirei. Eita glória! Aleluia, Jesus! Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. A palavra do Senhor está mostrando para mim e para você que Deus, Ele tem poder de nos ajudar. Ele pode todas as coisas. É Ele que controla o tempo.
É Ele que controla as estações. É Ele que controla até mesmo a chuva. A chuva que cai nessa terra para trazer o alimento, para trazer a força, para trazer o poder, a mudança, a transformação. Porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele é poderoso. Só Ele tem o poder de abrir o mar. Eu quero ver vocês me dizerem que existe um Deus que abriu o mar como o nosso Deus abriu. Eu quero que vocês me digam quem foi o Deus que destruiu um exército inteiro sem precisar um homem levantar uma espada. Eu quero que vocês me digam quem foi o Deus que já enviou pragas para devorar toda a lavoura. Eu quero que vocês me digam quem foi o Deus que enviou um anjo com uma espada desembainhada para proteger os seus filhos, enviando o perseguidor. Regiane, Deus faz isso? Faz. Ai daqueles que se levantam contra a minha vida e contra a tua vida, para ver o que Deus pode fazer por nós. Por isso que eu não temo de jeito nenhum os levantes, as maldades, as falsidades, as obras de macumbaria, de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra. Quantos não tem gastado e tem observado para ver o que aconteceu na tua vida e na minha? E quando eles observam, diz assim: é sorte, só pode. Não é possível, o bode, o carneiro, o cavalo, o cachorro. Eita, o boi que eu dei, que eu gastei, e ainda está de pé e ele glorificando esse Deus. Quem ela pensa que é? Quem ele pensa que é? Nós somos servos do Deus Altíssimo, do Deus Poderoso. É Ele que nos protege, que nos guarda, que nos livra das emboscadas, das investidas, dos falsos que se levantam, que fazem orações contrárias, que fazem obra de bruxaria para tentar destruir a nossa vida. Quem nos protege é o nosso Deus, porque estamos nessa terra a serviço do nosso Pai. Ele nos enviou para que a gente venha evangelizar, glorificar e levar a palavra dele. A gente venha levar a cura para os irmãos, a libertação, para que eles saibam que esse Deus é um Deus de resposta. É um Deus que, se nós decidirmos nos humilharmos e servir a Ele, Ele entra na peleja conosco. É Ele que nos protege, que nos dá o livramento. E aqueles que têm se levantado contra a nossa vida verá o poder de Deus. Porque não sou eu e nem você que faz nada. Porque nós não temos poder de saber o que está acontecendo ao nosso redor. Mas o nosso Pai sabe de todas as coisas. É Ele que entra nas rodinhas, escuta nosso nome rolando. Irmãos, tem pessoas que passam o dia inteiro com o nosso nome na boca, perdendo tempo. Por quê? A gente não vai entrar lá para saber. Nós estamos no nosso cantinho, mas o nosso Pai sabe de todas as coisas. Tem pessoas que vigiam nosso perfil, nosso Facebook, dia e noite para saber da nossa vida. Ei, quem te fala isso, Regiane? Papai. Ele vê tudo, ele sabe tudo. E ele fala: ai daqueles que têm se levantado contra a tua vida, aqueles que estão pegando fotografia tua, roupa sua, sapato teu, para levar e apresentar ao inimigo, para ele ter legalidade de trabalhar na tua vida. Mas na tua vida ele não trabalha, não. Ele pode até tentar, isso aí ele vai tentar, mas por um caminho ele vem, por 7 ele vai bater de retirada. Só Deus é poderoso, só Deus é provedor, só Deus é Pai, só Ele pode nos dar a proteção e o livramento. Já era para eu ter enlouquecido, já era para eu ter perdido a mente, já era para eu ter tido derrame, era para eu ter tido infarto, já era para eu ter perdido os movimentos das pernas, dos braços,
por causa da maldade que os meus inimigos desejam. Porque quando eu e você decidimos servir a Deus, não pense você que você não é nada, que você não é ninguém. Esse levante na tua vida e na minha é porque o inimigo sabe que eu e você fizemos uma aliança com Deus e decidimos servir a Ele. E o levante começa, mas Deus, Ele pode até permitir o levante vir contra a nossa vida. Vem contra a nossa vida, sim, o levante vem. Mas Deus vai mostrar para o inimigo que nós somos fiéis a Ele. E é Ele que nos dá forças. Ele estará conosco em todos os momentos, porque Deus esteve a todo tempo com Jó e Deus esteve a todo tempo com Davi, que foram guerreiros de fé e guerreiro na guerra, e Deus, Ele esteve sempre guerreando, protegendo, cuidando e dando livramento aos seus filhos que decidiram servir e buscar eles. O inimigo tem se rasgado porque ele tem observado cada passo que eu e você dá. Tem observado e tem usado pessoas do mal para tentar contra a nossa vida, para tentar nos prejudicar, mas só acontece algo na tua vida e na minha se for permissão de Deus para nos aprovar. Eita glória! Aleluia, Jesus! Louvado seja o nome do Senhor. Deus permite sim as lutas virem sobre a nossa vida, mas é para nos aprovar e fazer eu e você chegar mais rápido na bênção e assentar na cadeira de honra. Você não confia? Porque eu confio. Eu sei o poder do meu Deus e eu sei o que Ele pode fazer na minha vida, na minha história e na história da minha família. Assim como Ele pode fazer na tua vida, na tua história e na história da tua família. Então, não temas, porque Deus é contigo. Confia no Senhor. Esses adivinhos que ficam inventando história, conversa, é tudo vaidade. É vaidade, Regiane? Prova aí. Porque os ídolos têm falado vaidade e os adivinhos têm visto mentira. E conta sonhos falsos, com vaidade consola. Por isso, preste atenção. Por isso segue o seu caminho como ovelhas. E estão aflitos porque não há pastor. Regiane, por que Deus está falando que não há pastor? Irmãos, as pessoas elas estão buscando em outros deuses, até mesmo quem estão dentro das igrejas. É isso que Deus está mostrando aqui. Até mesmo quem está dentro das igrejas está buscando em outros deuses, está se humilhando para o inimigo e muitas vezes buscando se prostituir porque não há pastor. E não sou eu que estou falando isso, é Deus que está falando na palavra. E hoje em dia isso é verdade, muitos pastores têm perdido a confiança de Deus. Por que, Regiane? Porque são desaprovados pelo Senhor. Tem deixado a avareza, a ganância, o orgulho, a maldade, a falsidade, a ira, a dor, a raiva, o ódio entrar no seu coração. E ao invés de ser pastores, estão desviando as ovelhas do caminho de Deus. Tem feito com que as ovelhas vá se perder no caminho. Por que isso está acontecendo? Porque muitos têm se preocupado em encher o seu próprio bolso, têm se preocupado em buscar a sua tranquilidade financeira e têm esquecido da palavra do Senhor. Quantos pastores têm se levantado um contra o outro ao invés de ir levar a palavra do Pai? E tem entristecido o coração de Deus. Quantos têm falado vaidade e ao invés de levar as ovelhas para a casa do Senhor, tem feito com que elas se afastem cada vez mais? Como assim? Esses dias eu percebi pastores se preocupando com saia, com a sobrancelha dos irmãos, ao invés de estar se preocupando em pregar o evangelho, de levar a palavra de Deus, de entregar aquilo que Deus confiou a eles fazerem. Irmãos, como
que eu vou estar preocupada com saia, com short, com calça, se Deus veio para salvar a alma, para entregar a salvação. Foi para isso que nosso Senhor Jesus Cristo veio, para salvar os que haviam se perdido. Ele não veio para os sãos, não. Ele veio para os doentes. Como que eu vou estar preocupado no dia de hoje com a saia, com short, com brinco, que hoje o que você mais vê são pessoas com o rosto cheio de furo, o corpo cheio de tatuagem, vestindo a roupa que acha que é a melhor. Eu vou estar preocupada com roupa, com brinco, com desenho no corpo, sendo que Deus está preocupado com a salvação da alma. É isso que Deus quer que eu e você faça. E não ficar olhando para o irmão, para a irmã, me preocupando com roupa enquanto tem várias ovelhas perdidas, precisando de salvação. É isso que Deus quer que eu e você faça. Que a gente entre em qualquer lugar que Ele nos mande ir, seja num boteco, seja num puteiro, seja na esquina, seja numa festa, seja numa boca de fumo. É isso que Deus quer que a gente faça. Aí eu vou ficar, ai, irmã, você tá com essa saia aí, você não vai pro céu. Essa sobrancelha aí, você vai pro inferno. Deus hoje não está se preocupando com isso, não. Ele está se preocupando da gente levar a palavra que toque no coração das pessoas para elas se arrependerem dos seus pecados e vir para os pés do Senhor. É isso que Deus espera de nós. E muitos não têm gostado da verdade, porque está se preocupando com saia, com short. Cada dia que passa, as igrejas estão vazias. Por que, Regiane? Porque quando eu me volto para o corpo do irmão, da irmã, eu deixo de pregar salvação. Eu deixo de confiar nas palavras do Pai. E é o que muitos têm feito. Porque, irmãos, a gente não pode sair do propósito de Deus. Enquanto me preocupo com short, com saia, com roupa, com maquiagem, com tatuagem, com sobrancelha, eu estou perdida em relação à palavra do Senhor. Porque quem tem conhecimento da palavra não vai se preocupar com a vida dos outros. Vai se preocupar em entregar aquilo que Deus quer que entregue. Vai pregar salvação, a libertação. Quando eu prego a salvação, a libertação, quem convence é o Espírito Santo em relação à roupa, aos brincos, à tatuagem, à vestimenta, para que as pessoas venham se arrepender. Não é eu ficar cheio de orientações, cheia de orientações que acha que vai fazer mudança, que vai fazer transformação, enquanto as almas estão se perdendo. Regiane, o que você quer dizer com isso? Que nos dias de hoje as pessoas estão indo para os altares, subir para o altar do Senhor, profanar o nome do Pai. Porque vão para lá se preocupar com roupa, com cigarro, com cachaça, ao invés de levar o alimento, que é a palavra de Deus. E é nesse momento que muitos se afastam. Irmãos, as ovelhas estão feridas. Quantos lugares Deus me leva para pregar a palavra dele para pessoas em suas casas, e muitos têm falado: ó, irmã, eu não vou mais naquela igreja, eu não vou mais naquele lugar, eu não vou mais porque eu só escuto indireta e piadinha. O evangelho do Senhor não é isso, não é humilhação. As pessoas estão se perdendo. Ao invés de pregar a palavra, estão querendo se preocupar com a vida dos outros, com o feijão que está no fogo, com a panela que queimou. Isso é evangelho aonde nosso Senhor Jesus Cristo, ele usava parábolas. Mas essas parábolas eram para que as pessoas conseguissem compreender a palavra dele. E não para jogar piadinha, não para jogar indiretas, não para humilhar os irmãos. Fica sabendo de fofoca e sobe para o altar e vai usar aquela fofoca para estar envergonhando os irmãos. Irmão, não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente se preocupe com isso aqui, ó, com o alimento que é a palavra dele. Não é preocupação com a vida do irmão, da irmã.
que está se pintando, que está se maquiando, que está vestindo esse short, que está vestindo aquela roupa. E onde fica o evangelho? Mas a gente tem que falar que para o irmão ou a irmã ser santa, ela tem que ter a vestimenta adequada. Ei, se o irmão ainda nem aceitou o Senhor como Salvador, como que você está preocupado com roupa? Quando nosso Senhor Jesus Cristo vier, a roupa que tu está vestindo, que tu acha que é muita coisa, vai ficar bem aqui. Vai. Esse louvor de Jó fala que nu saí do ventre da minha mãe, é nu que voltarei para lá. É isso que nós temos que entender. Deus não está preocupado com a vestimenta do irmão, da irmã, de quem está andando na rua e passando na rua. Tem pessoas que acham que dentro da igreja deles, que não é de Deus, uma pessoa que tiver de short não pode entrar. Uma pessoa que está com saia curta não pode entrar. Por isso que Deus tem fechado várias igrejas. Por causa do coração das pessoas que estão cheios de vaidade. Essas pessoas estão buscando ao Senhor como? De que forma? De que jeito? Porque se uma pessoa até pelada entrar dentro da igreja, o que a gente faz é cobrir ela com um pano e entregar a palavra do Senhor. Muitos não têm aceitado. Não, porque esse evangelho aí, Regiane, está fora de contexto. Não está certo não o que você está pregando. Então, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Porque se você ler a Bíblia, você vai ver o verdadeiro Deus que você não conhece. Porque você fala dele por ouvir falar. Porque se você buscar ter intimidade com o Senhor e ler toda a Escritura, que é o que Deus manda eu e você fazer, você vai saber que Deus não está preocupado com roupa, Deus não está preocupado com cabelo, Deus não está preocupado com maquiagem. Sabe por que eu falo para você ler a Bíblia? Não é humilhando você. É porque muitos têm subido no altar e não têm tido palavra. Porque quando a gente come do rolo do Senhor, a gente vai defender a palavra do Pai. A gente vai defender ao Senhor, usando o que Ele nos deu como alimento, a palavra. Não é me preocupando em subir no altar, sem saber o que eu vou dizer, levando fofoca que eu escutei por aí, do nome do irmão, da irmã. Isso é porque eu não tenho intimidade na palavra do Senhor. Porque se eu tiver intimidade, eu vou apregoar a palavra, não a vida dos outros. É isso que está acontecendo. Muitas pessoas passam o dia inteiro bisbilhotando a vida de fulano, de ciclano, de beltrano, para quando subir no altar, pregar a vida dos outros e não a palavra de Deus. Para humilhar os irmãos, e não entregar aquilo que Deus manda. Por isso que Deus tem se afastado de muitas congregações, de muitos santuários, de muitas igrejas que dizem que é do Senhor, e Deus tem se afastado, tirado o Espírito Santo dessas pessoas, e muitas das vezes essas pessoas elas começam a pregar de si mesmas, e nada acontece. Não acontece porque o Espírito Santo do Senhor foi tirado dessas pessoas, e elas se perdem naquilo que elas vão falar. Então eu e você não podemos agir dessa forma, dessa maneira. Temos que comer do rolo que Deus nos deu, que é a palavra dele. Porque, irmãos, eu não venho aqui para pregar a vida dos outros, eu venho aqui para pregar o evangelho do Senhor. E é isso que nós temos que fazer. Porque Deus está dizendo aqui na palavra. É na palavra que ele está falando. Porque os ídolos têm falado vaidade e os adivinhos têm visto mentira. E contra sonhos falsos. Com vaidade consolam. Por isso segue o seu caminho como ovelhas. E estão, olha só, e estão aflitos. Porque não há pastor. Não há pastor. Então, os falsos, Deus está dizendo aqui, os ídolos têm falado vaidade, os adivinhos têm visto mentira e conta sonhos falsos com vaidade, consolando o povo, presta atenção, e segue o seu caminho como ovelhas. Eles fingem ser ovelhas, seguindo orientações falsas dos ídolos, porque não há pastores.
Por que não há pastores? Porque os pastores ultimamente, não são todos, mas alguns, têm pregado vaidade, têm se perdido na palavra, não têm entregado aquilo que Deus manda por causa da desobediência, porque não têm tido intimidade com o Senhor. E por isso, muitas ovelhas têm se afastado, têm estado um pé dentro da igreja, um pé no mundo, buscando se prostituir aos outros ídolos por causa dos pastores que têm espalhado as ovelhas. E eu estou falando isso com propriedade porque as pessoas falam: eu era da igreja tal, eu seguia o pastor tal que pregava, mas de uma hora para outra eu vi, foi o nome de Deus sendo profanado, sendo envergonhado. Regiane, mas isso é levante. Isso é mentira. Isso é contenda. É as pessoas que estão se levantando contra os pastores. E por que Deus está mostrando aqui na palavra? Hein? Por que Deus está revelando na palavra que não há pastores? Olha aí em Zacarias, no capítulo 10, leia. Tenha intimidade na palavra do Senhor e ouça o que Deus fala, o que Deus mostra, o que Deus revela. Se é mentira, vai ter intimidade. Vá ler a Bíblia, tira um tempo para você ter o conhecimento e ao invés de ficar escutando, bisbilhotando a vida dos outros nas redes sociais, para subir no altar e envergonhar o nome do Senhor, pregue a palavra. Pregue a palavra, que é o que Deus quer de nós. E não adianta se levantar contra a minha vida, fazendo orações contrárias, dizendo que eu estou me levantando contra vocês, porque não é isso. É porque nós temos que levar a verdade para libertar o povo. Não é o espírito do engano tomando conta de nós e nos deixando sem saber o que dizer, sem saber o que falar e sendo envergonhado. Irmãos, eu estou falando isso porque eu vi com os meus próprios olhos pessoas que subiram no altar e se perderam e começaram a envergonhar o nome do Senhor, porque subiu no altar com ira, com raiva, com ódio, com vontade de jogar indireta e não de pregar o evangelho. E se perdeu de uma forma que foi envergonhado diante de todo mundo. E você me pergunta, você ainda vai numa igreja dessa? Essa pessoa pode ter se arrependido. Sorte dela ou dele que se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor e se converter verdadeiramente. Mas eu levar a minha família para um lugar onde o nome do Senhor está sendo envergonhado, porque a pessoa que sobe no altar diz que vai pregar a palavra de Deus e quando chega lá quer jogar indireta nas pessoas. Que evangelho é esse? Que Deus é esse que nós estamos servindo? Um Deus que chega para envergonhar o povo? Não. Ei, essa pessoa não está sendo usada por Deus, nem aqui, nem no outro mundo, nem em lugar nenhum. Pode ser o inimigo que está usando a boca dela, mas Deus não faz isso não. Ei, onde que você vê na palavra nosso Senhor Jesus Cristo envergonhando o povo, humilhando, maltratando? Onde? Ah, é porque a gente prega chicote, é porque a gente prega a exortação e os irmãos não querem ouvir. Uma coisa é você exortar o povo e uma coisa é você subir no altar com o intuito de jogar indireta em um irmão. Toda a igreja percebe. Todos que estão sentados ali observam e notam. É diferente. Exortar é você exortar na palavra e não você falar da vida dos outros, da roupa, da calcinha, do short, do sapato. Onde existe isso, gente? Pelo amor de Deus, leia a Bíblia inteira e me mostra onde que Deus está falando da roupa. A fulana estava andando com a calcinha assim, estava mostrando isso, estava mostrando aqui. Quem já viu isso? Você tem que pregar para essa pessoa se converter e se libertar. Não é você estar apontando. Você, presta atenção, você está fazendo algo que a Bíblia condena.
Da mesma maneira que julgar, sereis julgados, que condenar, serás condenado. Então é isso que a gente tem que vigiar. Porque do mesmo jeito que eu aponto o meu irmão, eu também tenho erro. Eu estou já cometendo erro. Eu tenho que ter sabedoria, é discernimento, é mostrar para Deus que eu sei o que Ele quer que eu entregue para os meus irmãos, o que Ele quer que eu pregue para as ovelhas dele. A gente precisa ter sabedoria e discernimento. A gente precisa estar na presença do Senhor. A gente precisa cada dia ter intimidade. A palavra do Senhor se renova a cada dia. Então, cada dia eu busco renovo na palavra. Não é coisa da minha cabeça, não é na vida dos outros, não é nas redes sociais dos outros. É na palavra de Deus. Saber o que Ele está revelando através da sua palavra. Porque Deus está mostrando aqui que as ovelhas, elas estão indo buscar em outros deuses, em ídolos e adivinhos. E aí se prostituindo e continuam como ovelhas. Por quê? Deus está mostrando que não tem pastores. Não tem. Ou seja, a gente tem que viver da sinceridade, da verdade, da fidelidade com o Pai, para a gente não ser envergonhado. A gente precisa ter sabedoria, porque é Deus que nos fortalece e nos ajuda. É Ele que nos ensina a andar no caminho certo. Pedes e não recebes, porque pedes mal. Saiba pedir ao Senhor. Clama ao Senhor. E você vai ver que mesmo no momento de angústia, no momento de dor, no momento de opressão, Deus, Ele vem e nos ajuda, porque Ele é misericordioso. Ele não abandona os seus filhos. Ele vai estar conosco, mesmo nos momentos difíceis. Então a gente sabe que Deus, Ele restaura. Ele restaura o seu templo, a sua casa e também a vida dos seus filhos. Ele pode todas as coisas porque Ele é poderoso. Ele tem promessa para a minha vida e para a tua. Ele tem promessa para a nossa família. Ele nos ajuda e nos abençoa a seguir na caminhada. Se a gente for fiel a Ele. Se a gente servir verdadeiramente a Ele. Ele transforma os nossos sonhos em realidade. Para isso temos que confiar no Senhor. Aqui, no versículo 11 e 12, a palavra nos diz assim: e Ele passará pelo mar com angústia, e ferirá as ondas do mar, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derrubada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Não desista de servir. Não desista de buscar o Senhor, de louvar, de adorar e de bendizer. Confie nele, que Ele tudo fará pela tua vida, pela tua história. Não desista de buscar o Senhor, de pregar a palavra de Deus, a palavra que é alimento, não aquilo que sai de nós. Porque nós temos dons, mas se a gente tiver vaidade, se a gente se perder no caminho, Deus retira de nós o Espírito Santo. E aí é um risco muito grande da gente se perder, da gente confundir as palavras do Senhor. Então, busque ter intimidade com o Pai. Coloque teu joelho no chão. Não se preocupe com a vida das pessoas, mas se preocupe com a alma. A partir do momento que eu e você tiver preocupação de levar o Evangelho para Deus, salvar a alma dos seus filhos,
Aí a gente vai estar pregando a verdade. A gente vai estar fazendo a vontade e o querer do Pai. A gente não vai sair do propósito de Deus. Então tenha sabedoria. Não se deixe enganar. Não deixe a vaidade tomar conta do teu coração. Não se assente na cadeira do Pai. Não pense que você não precisa mais ter intimidade com o Senhor. Tem irmãos que pregam e não tem leitura, não tem conhecimento, mas prega a verdade. Sabe por quê? Existe no dia de hoje a Bíblia em áudio, que eu posso pedir para qualquer pessoa baixar no meu celular, para eu ter conhecimento da palavra e não pregar o que sai de mim, mas o que vem do Senhor, o que Deus nos ordena levar como alimento para os nossos irmãos. Ei, irmão, você que é pastor, você que é pastora, entenda uma coisa. Se você em algum momento percebeu que se perdeu no caminho, volte para os pés do Senhor. Se arrependa. Busque a palavra do Pai, que é o alimento que transforma. Busca ter intimidade com o Senhor. Ou, se você perceber que a sua fé está fraca, não suba no altar para profanar o nome de Deus. Dá oportunidade para alguém que você sabe que está preparado e vá ter intimidade na palavra. Vá ler a Bíblia. Leia a Bíblia toda. Porque é o que Deus espera de nós. Eu sei que tem pastores que já falaram comigo. Regiane, eu não li e não leio a Bíblia. Mas é Deus que me dá o discernimento e a sabedoria. Qualquer versículo eu consigo pregar a noite inteira. Mas eu nunca li a Bíblia. Ok, você nunca leu, mas está chegando a hora de ler. Para você se defender e defender o Pai através do que você conhece, não do que você ouviu falar. Tenha intimidade, busque esse tempo. Eu sei que não é fácil, porque não tem sido para mim. Mas eu tenho cumprido aquilo que Deus me entregou para eu fazer na boca de uma pastora. Ele falou: coma do rolo que eu te dou. Leia a minha escritura toda, completa, para você pregar a minha palavra e não o que vem na tua mente, na tua cabeça, não aquilo que você pensa, que você acha, porque você é carne, nós somos carne. A gente só é alguma coisa por causa do dom que Deus nos entregou e por causa do Espírito Santo que Ele permite estar conosco. Então, se a gente deixa a vaidade tomar conta e Deus retira de nós o Espírito Santo, a gente não tem sabedoria nenhuma e nem dom nenhum. A gente só é alguma coisa por causa do nosso Pai, por causa do nosso Deus, que nos protege, que nos usa como seu vaso na terra. Então tenha sabedoria. Não fique com raiva, com ódio, porque essa palavra não é para exortar como muitos falam por aí, mas é para que abra os olhos dos nossos irmãos que querem cada vez se aproximar mais do Pai, quer ter intimidade com o Senhor. Então busque essa intimidade através do conhecimento, através da sabedoria. Leia a Bíblia. Leia no momento que você tem tempo, que você tem chance e tem oportunidade. Leia e peça a Deus sabedoria, discernimento, entendimento e compreensão da palavra, para que Ele venha abrir a tua visão, a tua mente, te dar sabedoria todos os dias da tua vida, para que o inimigo não venha te envergonhar, nem fazer você blasfemar contra o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, te dê um lindo dia, que Deus esteja contigo, que Deus te dê discernimento, entendimento, conhecimento da palavra. Que a palavra seja alimento na tua vida, não só no dia de ontem, mas hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.